Agora são 9 horas e 26 minutos. Nós fizemos novamente o contato com o nosso convidado aí, Paulo Renato Costa. Vamos então retomar a ligação com o Everton Gregório, que vai falar sobre os 80 anos da aviação no Vale do Taquari. Bom dia, Everton, é isso aí mesmo? Isso aí mesmo, bom dia, Paulo, bom dia, amigos do programa. Bom dia. Fábio, Luiz Fernando. Bom dia, Tom. Bom dia, seu Alfredo. Tudo bom, rapaz? Tom, o pessoal ainda não sabe, o pessoal aqui os nossos ouvintes talvez não saibam que você, Tom, né, é um dos idealizadores do programa Ping Pong, né, lá no distante 2017, né? Isso mesmo. A ideia, é muito curiosa a ideia, o pessoal está perguntando aqui, Tom, que eu vou dizer, nós estávamos indo visitar um cemitério em Porto Alegre. Não é verdade, Everton? É a pura verdade. Eu pensei que vocês estavam indo num cinema, num jogo de futebol. Um jogo do Big Pong? Não. Cemitério da Santa Casa. Se alguém puder visitar, vale a pena. E aí aquele silêncio no ônibus, uma lotação assim, aquele silêncio, de repente, ping-pong. Entendeu? Pensamos, vamos criar um programa na rádio? Vamos criar, o Tom falou. E aí, a partir daí surgiu a ideia. Foi bem assim, Tom? E tem outra coisa também, né? O nome do programa poderia ter sido outro, né? Porque Exato. eu pensei em vários. Exatamente, com certeza. Já pensou tic-tac? A hora certa no seu rádio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Entre o tic-tac, quais os outros nomes, Paulo? Agora a curiosidade. Eu não me lembro. O Tom me deu uma gama assim, de nomes, assim, eu falei não. E o primeiro era ping-pong, lembra, Everton? Sim, ping-pong. E aí eu falei, não, ping-pong, tem que ser ping-pong. E no outro prefixo que nós estávamos lá, na rádio comunitária de Estrela, Pode falar? Pode FM, o Pierre sempre perguntava para mim, pro Tom, quem é o ping, quem é o pong? Era muito engraçado, né? Mas... E dentro disso também tinham outros nomes, né? Além de ping-pong, tinha tic-tac, poderia ser salada mix. Exatamente mesmo. Ou, por exemplo, Estúdio Show, né? Exato. Mas enfim, ping-pong pegou melhor. Em Everton, outro fato curioso também é que nós estudávamos junto aqui na Univates e nós muitas vezes organizávamos, pautávamos o programa durante as aulas. Lembra da professora a Silvana? Pode citar um nome. Nos xingando no meio da aula. E ganharam o registro, né? Olha, amigos ouvintes, 2 alunos exemplares que desenvolviam as pautas do programa em aula, em sala de aula. Assim, muito curioso. Olha, bons tempos que foram bem vividos, né? Verdade. Everton, me diga uma coisa. Fale mais sobre os 80 anos da aviação aqui no Vale do Taquari. Bom, então aproveitando para falar sobre esse mês de agosto, também é um mês rememorativo na história do Brasil, né, devido à questão do Getúlio Vargas. Mas a questão dos 80 anos foi no último mês de julho, comemorados aqui no nosso vale, que foi a implantação da aviação de pequeno porte há 80 anos, que permanece até hoje. Então tudo começou lá em 13 de julho de 1940, né? Um grupo de entusiastas que gostavam de aviões se reuniram e fundaram lá em Estrela, onde hoje é localizada a SOGE, que era o nome era então do Clube Ginástico Estrela. Fundaram então essa entidade, essa associação, Aeroclube Alto Taquari. Everton, me diz uma coisa, e essa temática, esse assunto também foi o teu TCC, né? Foi sim. O que te levou, Everton, a trazer este assunto
para o grande público? Tu é apaixonado pela aviação, ou foi o que sobrou de assunto? Conta um pouco para nós, o que te levou a trazer esse assunto ao grande público, por gentileza. Sim. Bem, na verdade eu comecei com essa pesquisa, esse estudo em 2018, tá? Sim. Um ano antes do fim do curso, porque estourou aquela época a greve dos caminhoneiros, né? Isso. E aí a gente teve a questão de discutir no Brasil inteiro a questão dos transportes, né? Das redes de transporte, tanto rodoviária, que é a principal utilizada até hoje, e as outras ferroviária, hidroviária e aeroviária também. E todas as vezes que eu ia à noite para Lajeado para aula, né, para cursar as disciplinas, eu passava pela BR-386 em direção Estrela Lajeado e via uma plaquinha, Aeródromo de Estrela, né, indicando. E eu nunca entendi aquilo, porque muitas pessoas não sabiam me responder o que significava aquilo, onde ficava aquilo, porque eu também nunca tinha ido até lá, tá? Para vocês terem uma ideia, ano passado eu fui pela primeira vez lá. Então, discutindo sobre o que é esse aeródromo, e aí então eu fui pesquisar. E aí teve uma entrevista no Ping Pong, lá na velha casa, que foi levado um ex-funcionário da Varig. Isso. E ele começou a falar sobre as questões da aviação, a importância da aviação, e aquilo me bateu uma curiosidade. E aí eu comecei a pesquisar então aqui o assunto aqui dentro da nossa região. Everton, fale para o grande público o que é um aeródromo, aonde fica esse aeródromo aqui na cidade de Estrela, porque como tu bem falaste, as pessoas não conhecem, não sabem do que se trata, não é verdade? Sim. Eu vou falar um pouquinho a linha do tempo, né, desses 80 anos, que fica mais fácil para as pessoas compreenderem, então. Sim. Então foi fundado a Associação Aeroclube, que era uma entidade privada com apoio do poder público, tá? E naquela época começou com a iniciativa dos prefeitos de Estrela e Lajeado, tá? E aí foi se desenvolvendo ao longo dos anos, só que a morte do Getúlio Vargas, em 1954, causou um choque dentro da associação, porque a associação se congregava, se reunia em torno do ideal de culto ao Getúlio Vargas. Então, em 1955, os lajadenses decidiram se retirar da associação porque houve uma intriga interna, intriga política de liderança, tá? E eles foram então para a margem direita do Taquari, tá? Porque o aeroclube ficava na margem esquerda, o ACAT, o Aeroclube Alto Taquari. Então os lajeadenses migraram para o outro lado, para outra margem, e fundaram o ACL, Aeroclube de Lajeado. E aí então, durante mais ou menos entre 1955 até 1960, coexistiram dois aeroclubes. O ACAT, que era bem mais equipado, mais antigo, o primeiro do Vale, e o ACL com escola de aeromodelismo, sem escola de pilotagem, tá? E aí do lado de Estrela as coisas foram decaindo. Em 1961, o Aeroclube, o ACAT, parou as suas atividades, tá? E aí então o ACL começou a se destacar, conquistando a sua escola de pilotagem em 63, e teve mais 3 anos de atividades de glória, assim, de atividades exercidas, tá? E aí em 66 os dois aeroclubes entraram em conversa e se fundiram, tá? Gerando o Aeroclube Vale do Taquari. A primeira vez que aparece a menção Vale no nome, né? Então, a partir disso, de 66 até 75, o Aeroclube, o ACVT, então o novo Aeroclube, se destacou então em formação de pilotos. Mas, no início dos anos 70, o governo federal
aproximado aqui à nossa região, né, devido a laços familiares, começou a projetar a questão do Porto Fluvial de Estrela. E aí é que entra o problema do transporte, porque no início dos anos 70 foi procurada uma área aqui na nossa região onde serviria de base para o Porto Fluvial. E não é que escolheram justamente a área do aeroporto, do ACAT, porque quando houve a fusão, todo aparato do ACVT foi transferido para o velho campo de pouso de aviação do ACAT, né? E ali então o governo federal decidiu criar o Porto Fluvial, e aí acabou com todas as chances da aviação aqui na nossa região, tá? E aí se desmanchou o Aeroclube, nunca mais funcionou uma entidade assim representativa na área. E aí, nos anos 80, a Prefeitura de Estrela voltou com aquela nostalgia e encontrou um terreno ao norte do porto, agora já inaugurado, né? E aí então foram compradas as áreas de terra dos agricultores locais ali, que é hoje a linha São José. E foi aberta uma pista, foi homologada, tudo. Se instalaram pilotos particulares, tá? Sem vínculo nenhum entre eles, nenhum tipo de associação. Instalaram hangares lá e voam até hoje, né? Aquele espaço lá é um espaço, nos últimos 30 anos, 40 anos de lazer, tá? Em fins de semana. E assim termina o capítulo da aviação no Vale. Tom, queria perguntar o seguinte, ó. Aquele antigo campo de aviação que havia ali perto do porto, então não tem nada a ver com essa estrutura mais nova que tem ali no caminho de Colinas. Não, nada a ver. Inclusive, curiosidade aí para todos conhecerem, a Avenida Augusto Frederico Marcos é a pista, a antiga pista do ACAT. Eu, Tom, uma curiosidade, até os 7 anos de idade eu morava ali pertinho e várias vezes eu brinquei nessa antiga pista de pouso. Eu era criança, morava ali perto e acabei usando aquilo como meu playground. Sim. Que bela infância, né? Brincar numa pista de aviação, né? Isso é pra poucos, né? Isso é pra poucos. É pra poucos. Verdade. Fantástico, maravilhoso. Eu dizer para vocês com firmeza que a era de ouro aqui na nossa região foi essa época do ACAT. Porque tem muitas histórias envolvendo os pilotos, envolvendo inclusive presença de celebridades, políticos aqui da capital, de outros lugares que vieram aqui na região. Inclusive, o Getúlio Vargas, na campanha presidencial de 50, o único local que ele teve comício foi lá no ACAT. Everton, nós temos algum expoente, algum piloto, alguém que teve uma trajetória relevante na aviação aqui no Vale do Taquari? Tem muitos. Infelizmente, vários são falecidos, né? Sim. A maioria deles são falecidos. Devido a essa longa trajetória, são 80 anos, existem poucos sobreviventes, né? Mas eu posso citar um piloto que hoje ele mora em Porto Alegre, que concedeu também a entrevista para mim, que foi o senhor Alfredo Milton, tá? Ele ainda vive, está na casa dos seus 90 anos, e ele foi um piloto profissional formado aqui. Mas, em termos internacionais, temos aqui um dos primeiros pilotos aqui da nossa região que voou na Varig e fez um dos primeiros voos internacionais para Nova York, que era o Carlos Nicolau Ruschel, o Sony. Ele foi um dos primeiros pilotos do jato Constellation. Sim.
Então tá, Everton, muito boas as suas informações, pena que o nosso tempo, né, já estamos chegando no final do programa, já está aqui o pessoal das 10 horas para preparar o seu horário aqui, mas foi bacana, foi interessante a sua participação aqui, assim como eu, tenho certeza que vários ouvintes não conheciam o Aeródromo de Estrela, nem sabia que existia, e que um dia houve uma pista de aviões aqui na região. Agora as pessoas sabem. Muito obrigado, Everton. E sinta-se à vontade para participar do programa aqui. As portas estão sempre abertas para você. Que você também é um dos colaboradores do nosso programa, não é isso, Everton? Sim, certo. Muito obrigado pela participação. Eu só quero indicar, então, algumas leituras do pessoal que tem interesse. Eu escrevi algumas colunas no jornal Nova Geração de Estrela, falando sobre o assunto, no mês de julho, tá? 2 colunas. O pessoal pode procurar Ases do Vale, procura na internet, então, que vai encontrar as colunas, tá? E no jornal Informativo do Vale, também em uma edição de julho, também, só digitar no Google, 80 anos da aviação do Vale, vai encontrar lá a matéria concedida para o Informativo do Vale. Certo? E eu quero então finalizar falando que as pessoas, esse é um ano eleitoral, que as pessoas comecem a rever o seu conceito de político, né? E pensar um pouco nessa questão dos transportes, porque só assim a gente pode alterar a nossa malha produtiva. Se a gente não retomar a diversificação dos transportes, provavelmente o Brasil vai estar atrasado mais e mais anos, como vem sendo na questão da cadeia produtiva. Ok, Everton, muito obrigado. O pessoal aqui está pedindo, tem um coro aqui, Everton, para você conversar com os veinhos. Se tem algum veinho por aí, se é possível no momento, agora ou não. Não é possível, eles estão por aí, né? Estão sempre nas minhas costas, né? Sabe? O seu Alfredo está por aí? Tá, eu vou te chamar ele, só um pouquinho. Só um minuto. Bom dia, seu Alfredo. Bom dia, rapaz, como é que tu tá? Tudo bom? Que legal, seu Alfredo. Eu chamei o senhor, seu Alfredo, porque tem uma pessoa muito famosa aqui que quer falar com o senhor aqui. Vamos ver se o senhor sabe quem é? Vamos lá. Aqui é o Silvio, tudo bom, seu Alfredo? Oi! Nós estamos aqui no programa Ping Pong e sempre é um prazer falar com os amigos do Vale do Taquari. Oi! Eu vim da Via Anhanguera, em São Paulo, diretamente do SBT, aqui para o programa Ping Pong. Hoje o senhor vai bem, seu Alfredo? O senhor já comprou a telecena do Dia dos Pais? Eu já comprei, mas o baú ainda não. Sabe que o baú eu não comprei ainda, mas eu tô esperando o que na casa própria. Compre, então, compre. Eu faço votos que o senhor tenha um feliz Dia dos Pais também. E que o senhor compre a telecena e também não deixe de pagar em dia as prestações do carnê do baú. Oi! Tá bom, Silvio, tá bom. Sabe que eu te acompanho lá na Tupi, sabia? Olha, todo dia eu tô olhando na Tupi todo fim de semana. Olha. Para, velho, para. A Tupi não existe mais há mais de 40 anos. Que barbaridade. Viu? Vocês estão vendo, né, Paulo? E amigos aí, que vai estar sempre atrasado na linha. Everton, muito obrigado. Fantástica essa participação aí do seu Alfredo, aí do Tom Gregori, do Silvio Santos. Muito obrigado, Everton. Grande domingo para você, certo? Eu que agradeço, viu? E para vocês também todos aí. Um feliz Dia dos Pais e aproveitem bem esse ótimo dia de sol. Abraço e até mais. Abraço, até mais.